A secretária inocente do CEO milionário revela o amor que mudou sua vida para sempre. Clara olhava pela janela de vidro fumê do edifício de 30 andares onde trabalhava. A cidade pulsava lá embaixo, enquanto ela se prendia à monotonia de sua vida. Secretária não é só um título, era uma prisão bem arranjada. Ela organizava a agenda de André, o CEO milionário que todos admiravam e respeitavam. Ele era carismático, sempre com um sorriso no rosto, mas Clara sabia que a pressão pelo sucesso tornava frio e distante. Ela se perguntava se esse era o caminho que queria seguir. Foi em uma noite qualquer, depois do expediente, que seu mundo começou a desmoronar. Ao sair, esbarrou em Lucas. Ele tinha cabelo bagunçado, olhos intensos e um sorriso rebelde. Era um artista, injetado de paixão por liberdade e criatividade. Clara não sabia que aqueles olhos, que agora a observavam com curiosidade, eram de alguém que entendia bem o preço do passado. As semanas se transformaram em uma série de... Ele falava sobre seu estilo de vida despreocupado, sobre como era precisar de tão pouco para ser feliz. Ao seu lado, ela sentia o peso das expectativas caindo aos poucos. O coração acelerado e o frio na barriga tornavam cada encontro mais intenso. Mas a cada riso compartilhado, o medo crescia. E se alguém descobrisse? Então, em uma noite chuvosa em que os relâmpagos rasgavam o céu, Lucas revelou um segredo que ela não esperava. Ele não era apenas um artista. Antes disso, tinha uma vida de luxo como executivo da mesma empresa em que Clara trabalhava. Sua queda foi estrondosa, marcada por um escândalo financeiro que o deixou em ruínas. Agora, ele buscava uma espécie de vingança, expor os podres da empresa e de André, o homem que se tornara seu maior rival. Clara sentiu um nó na garganta. O homem que a fazia sentir-se viva também a colocava em um ciclo de traição. O brilho do amor se misturava à sombra da ética. Era difícil não ser atraída pela forma como Lucas falava do Paz. Ele sempre foi gentil com ela. Ele confiava nela. Poderia Clara se virar contra ele do jeito que Lucas desejava? O coração dela gritava que queria mais do que uma vida perfeita em uma mesa de escritório. Mas também a advertia sobre os riscos do amor avassalador. Com segredos pululando por todos os lados e a atmosfera densa como a tempestade lá fora, Clara percebeu que havia chegado a um ponto sem retorno. O escândalo estava prestes a explodir. E sua escolha seria crucial. O amor verdadeiro poderia se transformar em uma armadilha? Ou a lealdade ao seu chefe seria sua ruína? Clara estava prestes a descobrir o que realmente estava em jogo em sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o vento uivava e a chuva torrencial caía lá fora, Clara sentiu um aperto no peito. Lucas a encarava, a tensão entre eles pulsando como um fio prestes a se romper.
O segredo que ele havia revelado ainda ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse articular uma resposta, o som agudo de seu celular interrompeu o momento. Era uma mensagem de André. O coração dela disparou. Clara, precisamos conversar. É urgente. Pode vir ao meu escritório? Ela olhou para Lucas confusa. O que ele queria? Com uma velocidade inesperada, decidiu que precisava ir. O medo de que tudo fosse descoberto a impulsionou, mas a culpa também a paralisou. Lucas a puxou pelo braço, seus olhos ardendo em fervor. Não faça isso! Você não pode confiar nele! Ainda não sei em quem confiar. Clara respondeu, a voz embargada. Ela se afastou, suas pernas quase tremendo ao caminhar para o elevador. O chão sob seus pés parecia instável. O que André poderia querer? Ele tinha sido sempre o pilar sólido de sua vida profissional, mas havia algo nela que tremia ao pensar em encontrá-lo agora. O corredor se estendeu como uma eternidade, até chegar à porta do escritório. Clara hesitou, respirou fundo e entrou. André estava sentado atrás da mesa, seu semblante sério. Clara, sente-se, ele disse. Havia uma tensão no ar, palpável. Recebi informações preocupantes sobre Lucas. Mal tinha terminado de falar quando a porta se abriu abruptamente. Uma figura surgiu, ofuscando a luminosidade do escritório. Era Laura, a melhor amiga de Clara, com os olhos arregalados. Desculpa interromper, mas você precisa ver isso. Ela jogou um pendrive sobre a mesa. É tudo verdade, Clara. Eu não posso acreditar. Clara olhou de um para o outro, a confusão dominando sua mente. O que está acontecendo? Laura começou a falar rápido, a voz trêmula. Eu investiguei a empresa. E o que encontrei sobre Lucas, não só ele tem um histórico duvidoso, mas André também está envolvido de alguma forma. Ele estava por trás do escândalo financeiro que arruinou Lucas. Como se o tempo tivesse parado, Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A traição não era apenas uma, mas duas vezes. O homem que ela achava ser seu porto seguro e o homem que havia acendido uma chama em seu coração estavam ligados por um passado sombrio. Seu cérebro girava. Garantias de sucesso, de segurança, tudo agora se desmoronava. André ficou pálido. Isso não é verdade. Clara, escute. Como eu posso te ouvir? Clara gritou, o desespero se apoderando dela. Cada palavra que saía de sua boca a deixava mais próxima de um colapso. Vocês dois mentiram para mim. Eu não sei em quem posso confiar. Clara, você precisa entender. André tentou, mas Laura o cortou com fervor. As coisas não são o que parecem. Você deve ser forte agora. Precisa decidir quem realmente merece a sua lealdade. Clara olhou para os dois, o vazio dentro dela crescendo. O amor e a traição estavam colidindo em sua vida de maneira devastadora. A verdade estava se revelando como um pesadelo. E de repente, a luz se apagou. O escritório mergulhou na escuridão. Clara, em meio a gritos e sussurros confusos, sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? Ela mal tinha terminado de falar quando ouviu um estrondo. Um grito estrondoso e cheio de pânico ecoou pelo andar. A sensação de que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés tomou conta de seu corpo. O que realmente estava em jogo? Clara se sentia perdida, cercada por segredos e ameaças. Poderia o amor que transformou sua vida se transformar em sua ruína total? O escritório mergulhado na escuridão era um caos absoluto. Clara sentiu o coração disparar enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O cheiro do medo preenchia o ar. Uma única lâmpada de emergência piscava,
precárias-lhe, criando sombras dançantes nas paredes. O grito que ecoara antes ainda reverberava em seus ouvidos, um lembrete brutal de que a realidade poderia se dividir em 1000 pedaços. Clara! A voz de Laura cortou a tensão. Precisamos sair daqui agora! A amiga pegou-a pelo braço, mas Clara estava paralisada, olhando para André. Seu rosto estava contorcido entre a confusão e o pânico, e os olhos dela buscavam um sinal de segurança. Mas o que poderia haver de seguro em tudo aquilo? Foi nesse momento que algo bateu na porta. Um estrondo forte, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Clara se virou, o medo agindo como um gelo em suas veias. "O que é isso?" Laura gritou, puxando Clara para perto. André, rapidamente, se levantou. "Fiquem atrás de mim!" Ele se posicionou em frente a elas. Mas o que poderia fazer um CEO diante de uma desconhecida ameaça? Clara sentia que o chão estava se movendo, cada tremor minando sua certeza. Então a porta se abriu com um estalo, revelando uma figura encapuçada. Ninguém esperava por isso. A silhueta brilhou e a lâmpada, momentos antes estática, piscou novamente. Clara prendeu a respiração, o medo crescendo em seu peito. A figura deu um passo para dentro e Clara ficou atônita. Não era alguém que ela esperava. Era Lucas. Ou melhor, era uma versão de Lucas que ela ainda não conhecia. Ele tirou o capuz e Clara ficou em choque ao ver que seu olhar estava nublado de raiva. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, sua voz reverberando nas paredes escuras. "Clara, você precisa ouvir tudo agora!" "Você está fazendo uma cena, Lucas!" André protestou, avançando. "O que você quer?" A tensão entre eles era palpável, um misto de desespero e expectativas. Mas o olhar de Lucas cortou o ar como uma lâmina. "É mais do que você imagina, André. Você pensou que poderia esconder isso para sempre?" Ele virou-se para Clara, os olhos ardendo. "Você não sabe a verdade sobre o que essa empresa fez. Eu não sou o único que está aqui para expor isso. Eles têm um plano macabro." E neste instante, um estrondo menor, mas igualmente alarmante, irrompeu por todo o prédio. Clara olhou em volta, sabendo que o tempo estava se esgotando. "O que você está dizendo?" "Cada decisão que André tomou te levou a isso, Clara. Cada sorriso, cada gesto. Não é sincero. Ele ainda está manipulando tudo. E o que você não sabe é que ele está envolvido em um esquema muito maior. O escândalo financeiro, toda a queda, foi apenas uma parte do plano dele." As palavras de Lucas golpearam Clara como punhais e os olhos dela se encheram de lágrimas. "Isso não pode ser verdade!" Clara murmurou, a realidade balançando em sua mente. As revelações precisavam de tempo para se encaixar, mas tudo parecia tão esmagador. "Você precisa decidir, Clara. Ficar com ele ou se juntar a mim e descobrir toda a verdade. Mas corra, eles vêm pra cá!" A urgência no tom de Lucas era palpável, como um fio que ameaçava se romper. Então, antes que ela pudesse digerir tudo, ruídos vindos do corredor se intensificaram. Passos apressados, vozes gritando, um pânico crescente. Clara sentiu um nó na garganta. E se isto tudo fosse verdade? O amor, a lealdade, a confiança. Tudo o que construiu parecia estar desmoronando. O que Lucas havia dito era devastador, e a pergunta queimava em sua mente. Quem estava realmente atrás de tudo isso? O que ela escolheria? Ficar e enfrentar o desconhecido com André?
Ou se arriscar a terminar com um amor que parecia tão verdadeiro, mas que poderia ser uma armadilha? O coração de Clara estava em conflito. E enquanto a porta balançava sob a pressão, ela sabia que sua vida mudaria para sempre. A porta se abriu com um estrondo e Clara ficou paralisada. Lucas estava ali, encapuzado e com os olhos incandescentes. Clara, você precisa ouvir tudo agora, ele exigiu. Mas antes que ela pudesse processar suas palavras, um novo barulho ecoou do corredor. E a tensão era como um fio prestes a se romper. Lucas, o que você está fazendo? André gritou, sua voz tensa. Mas Lucas não estava ouvindo. Tinha algo em seu olhar, uma urgência que Clara nunca havia visto antes. Vem pra cá! Você não pode ficar ao lado dele. Ele apontou para André, a raiva controlada, mas visível. O que está acontecendo? A voz de Clara tremia, e o coração dela batia descompassado. A incerteza a envolvia como um manto pesado. Lucas respirou fundo e olhou fixamente para ela, o desespero claro em seu rosto. Eu não sou quem você pensa que sou, Clara. E você também não é. Sua voz tremia. Eu sou um artista, sim, mas isso não é tudo. Meu passado é muito mais complicado. André, ele não é quem parece. Havia um brilho de dor nos olhos de Lucas. Antes que ele pudesse continuar, uma onda de gritos ecoou pela sala. E de repente, as luzes novamente piscaram e se apagaram. O escritório ficou imerso em escuridão total. Sombras dançavam freneticamente e Clara sentiu um aperto no peito. O medo a consumia. E então, tudo se perdeu de vista. Clara! Laura gritou, puxando-a para perto. Mas o pânico foi interrompido por um novo som, um estalo, seguido de mais passos. Estava cada vez mais perto. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Então, um flash iluminou a sala e Clara viu, no canto da sala, próximo a uma janela, uma terceira figura aparecia. Era um homem seminu, com um olhar feroz e completamente maluco. Eu não vim para brincar, ele gritou, enquanto uma arma brilhava em sua mão. A adrenalina disparou, Clara gelou, o caos se instalou instantaneamente e Laura gritou. Saia daqui! André empurrou Clara e Laura para um canto, enquanto o homem apontava a arma. Você não pode me parar, André! O homem resfolegava e o ódio transbordava em sua voz. Clara piscou em confusão. Quem era ele? E por que parecia ter tanta raiva de André? Esse é o homem que orquestrou sua queda, Lucas! André gritou, mas falhou em convencer a todos ali. O homem soltou uma risada sombria, enquanto o pânico crescia no ar, misturando-se com a tensão já existente. Você acha que tudo isso foi apenas um acidente? Não, foi uma armadilha. E agora você vai pagar. Pagar por quê? Clara gritou, a voz embargada. O terror estava presente em cada célula do seu corpo. E ela percebeu que a situação era mais complicada do que ela poderia imaginar. Por que você não percebeu que era tudo parte do meu plano? Ele apontou para Lucas, que estava paralisado, e então se virou para Clara. Você realmente pensa que ele te ama? Ele estava apenas esperando o momento certo para tirar você do caminho e se vingar. Você acha que isso é amor, Clara? As palavras dele soaram como uma bomba, ecoando em sua mente. Cada frase se transformava em uma lâmina. O choque se espalhou como fogo em uma palha seca. Clara olhou para Lucas, a confusão tomando conta dela. Ele tinha a boca aberta, mas nada saiu. A máscara que ele usava começou a se desvanecer.
revelando um lado que até aquele momento era desconhecido. É verdade, Lucas? Clara sussurrou, e o olhar dele a atravessou como um golpe visceral. As lágrimas começaram a escorrer. O amor que ele havia prometido agora parecia ser uma ilusão. Clara, não! Você está sendo manipulado! Lucas implorou, mas a dúvida crescia dentro dela, tornando-se um monstro aterrador. O homem continuou. E agora você tem que escolher quem você vai salvar, o homem que está atrás da sua felicidade ou o verdadeiro responsável pela sua dor. Com a pressão aumentando e a arma reluzindo na escuridão, Clara percebeu que estava no centro de uma tempestade e que as escolhas que tomasse dali em diante poderiam custar tudo. E enquanto o homem se aproximava, carregando suas intenções traiçoeiras, ela soube que nada, nem suas certezas, jamais seria como antes. O peso daquela escolha a esmagava e, com a mente em tumulto, Clara percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Clara estava paralisada. Era como se o tempo tivesse parado, enquanto a figura encapuzada se aproximava, armada e cheia de raiva. Uma parte dela queria correr, mas as palavras de Lucas a prenderam no lugar. Você realmente pensa que ele te ama? Ecoavam em sua mente como um mantra torturante, mas a situação estava prestes a ficar muito mais complicada. Então, um estrondo chamou a atenção de... A porta do escritório foi arrombada. Um grupo de homens entrou, todos vestindo jaquetas de couro, a fúria estampada em seus rostos. Eles tinham olhares determinados e um propósito claro. O homem armado congelou, sua atenção desviada, confuso sobre a nova ameaça. Agora é a sua vez de pagar, André, um dos homens gritou. A voz era profunda e ameaçadora, reverberando nos muros do escritório. Clara olhou para André, seu chefe, e notou o terror em seu olhar. O jogo tinha mudado. Mas, para ela, tudo parecia surreal. Quem são vocês? André perguntou, sua voz falhando, enquanto ele tentava manter o controle da situação. Mas nem mesmo ele parecia convicto de sua autoridade agora. Fomos traídos por você. O escândalo que acabou com minha vida foi por sua causa. O homem que havia entrado primeiro, com a arma em punho, olhou diretamente para André, raiva e dor escritas em seus traços. Clara reconheceu esse homem. Ele era a sombra do passado de Lucas, alguém que havia se cruzado em sua vida de forma dramática. Lucas, o que está acontecendo? Clara indagou, sentindo seu coração acelerar. Ele não respondeu. Sua expressão tensa entre a raiva e o desespero. Tudo estava se desmoronando naquelas paredes. Vá atrás deles, agora! O homem esbravejou para seus comparsas e imediatamente começaram a avançar. O pânico tomou conta do escritório, ecoando a fúria do exterior. Clara estava tão confusa que sua cabeça girava. Amigos se tornaram inimigos em questão de segundos, e agora ela tinha que decidir de lado ficar. Clara, venha comigo! Lucas insistiu, estendendo a mão. Mas a ideia de uma fuga não parecia correta. E se eles tiverem razão? E se tudo que você disse for verdade? Seu coração estava partido entre a lealdade e o amor, e a dúvida devorava. A luz voltou por um instante, revelando o caos. Clara, Laura e André encurralados, Lucas entre eles e os homens prontos para agir. Foi um espetáculo desolador, e no meio disso tudo, Clara sentiu uma onda de adrenalina. As emoções se amontoando dentro dela, tomando forma como um turbilhão. Mas antes que pudesse decidir, uma nova figura entrou à cena, esta vez uma mulher. Ela não era qualquer mulher, Clara conhecia.
Era Mônica, a diretora de finanças da empresa. Uma mulher zelosa e rigorosa, mas que nunca revelara seu verdadeiro lado. Ao vê-la, Clara ficou perplexa. Mônica segurava um dossiê grossa, seus olhos brilhando com um misto de raiva e determinação. Esse escândalo não foi obra de nenhum deles. Mônica gritou, apontando para André e Lucas. Foi uma conivência planejada. Todos nós fomos peças de algo muito maior. O choque percorreu o quarto como um raio. Clara olhou de Mônica para Lucas e, em seguida, para André. Enquanto Mônica falava, as conexões se alinhavam em sua mente. Cada palavra dela parecia explodir em sua cabeça. O passado, o presente, os segredos, tudo se sobrepunha em um emaranhado de confusão. Ela estava sendo manipulada. O que era real, afinal? E então, Mônica tirou a bomba. Lucas não é só um artista. Ele tem provas de que tudo o que aconteceu foi orquestrado por alguém maior. E esse alguém está aqui, bem na sala. A tensão era palpável. E Clara sentiu seu estômago revirar enquanto a verdade começava a ser revelada em camadas. O olhar de todos se voltou para Clara. Ela se sentiu presa, como se estivesse no centro de um furacão. Cada parte de sua vida alimentando o caos. Era hora de escolhas difíceis. E enquanto o clima esquentava e os ânimos se elevavam, a pergunta crucial pairava no ar. Quem era o verdadeiro vilão na história? Clara respirou fundo. O peso da decisão se abatia sobre seus ombros. Na sua mente, tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a desmoronar de novo. O que realmente estava em jogo? E se as escolhas erradas levassem a um desfecho fatal? Clara ficou parada, seus pensamentos a mil, enquanto a nova verdade pendia no ar, pesada e insuportável. Mônica tinha jogado a bomba e o escritório estava em chamas. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O homem armado olhava para André e depois para Lucas, furioso, como se estivesse esperando por essa oportunidade. Quero saber a verdade, André, ele rosnou, a arma tremendo ligeiramente em sua mão. Você destruiu minha vida e agora chegou a hora de eu cobrar o que é meu. O ódio pulsava de suas palavras. Mas, antes que Clara conseguisse processar, uma explosão de barulhos metas-equinócio soou atrás da porta. As vozes de mais homens, mais ameaças, mais confusão. Clara sentiu um nó na garganta e a adrenalina subiu num impulso desesperador. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela precisava de resposta. Lucas! Ela gritou, sua voz cheia de emoção. Você deve me contar agora. O olhar de Lucas era uma mistura de dor e remorso. Ele abriu a boca para falar, mas o homem armado deu um passo à frente, interrompendo-o. Chega! Vocês todos são farinha do mesmo saco, mentirosos e manipuladores. Sua voz era como um rugido, e Clara sentiu o coração afundar. O homem apontou a arma na direção de André. Você me pagou com suas mentiras, e agora vai me pagar com a verdade. Não faça isso, Clara implorou, a voz chorosa. Seu mundo estava rodando e cada revelação parecia mais insana do que a anterior. A raiva de André, a dor de Lucas, a revelação de Mônica. Tudo parecia ligado por um fio invisível, um mistério que ela não conseguia desvendar. Mas então, uma sombra surgiu na porta. Era Laura. Ela parecia pálida, mas determinada. Clara, você precisa ouvir isso. Sua voz estava cheia de urgência. Eu encontrei algo que você precisa saber. Os olhares se voltaram para ela, e Clara sentiu um frio na espinha.
Laura estava carregando um pendrive, mas não era só isso. Ela, lentamente, começou a exibir arquivos enquanto avançava. Clara ficou arrepiada ao ver seu próprio nome listado entre as transações, todas muito profundas e secretas. Naquele momento, clareza passou pela sua mente como um relâmpago. O que é isso? Clara gaguejou, os olhos fixados nas telas. Os rostos ao seu redor tornaram-se o que pareciam sombras em um filme antigo, distantes e irreais. Você tem que entender, Clara. Laura disse com fervor. Nós somos todos manipulados, incluindo você. Você estava sendo usada como uma peça nesse jogo entre eles. As palavras de Laura cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu seu coração acelerar, uivando em seu ouvido. Como assim, usada? Ela queria gritar, mas a voz falhou. Descobri que o escândalo financeiro foi montado de forma a incriminar não só Lucas, mas você também. André queria você longe de Lucas, longe da verdade. A revelação soou como um trovão. Os olhares viajavam entre ela e os outros presentes. Eu nunca fiz isso, André protestou. Mas havia algo em sua expressão, uma fraqueza. O homem armado não parecia convencido. Clara olhou para Lucas, e ele parecia perdido em meio a tudo. É verdade? Você sabia disso? O silêncio se instalou. Clara, só me deixe explicar. Lucas começou, mas a porta atrás dele se escancarou. Uma figura familiar entrou, de capa longa e uma máscara que escondia sua identidade. Era um homem que Clara reconheceu instantaneamente. Seu pai. Ele sempre dissera que estava fora do jogo, longe das mentiras, longe do passado obscuro. Mas ver seu pai ali naquele momento fez o mundo dela girar novamente. Por que você está aqui? Clara gritou, a raiva e a dor transbordando. O olhar dele era sombrio, um reflexo de algo em que ninguém estava preparado para enfrentar. Por que a verdade precisa ser revelada, Clara? Todo esse jogo é maior do que você imagina. E eu estou aqui para expor tudo. A voz dele, firme, cortou como vidro. Clara sentiu a respiração falhar. Cada segundo parecia uma eternidade. O escritório estava a um passo do colapso e todos estavam em sua linha de fogo. O que mais ela ainda não sabia sobre a vida que pensava ter. As perguntas a invadiam, e a última coisa que viu foi o olhar de desespero de Laura, como se eles estivessem prestes a entrar em um abismo. Clara não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? A resposta pendia no ar, quase palpável, e a certeza de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento era abrumadora. O que aconteceria agora? A verdade poderia libertá-la ou aprisioná-la para sempre. Clara ficou parada, seus pensamentos a mil, enquanto a figura de seu pai se aproximava, com a expressão sombria. A atmosfera estava carregada, como antes de uma tempestade. O homem armado estava nervoso, não sabia para quem mirar a arma. Lucas, André e agora aquele homem. Clara, sua vida está em perigo, disse seu pai, a voz carregada de urgência. Você não sabe com quem está lidando. E por que você está aqui agora? Clara questionou, o pânico crescendo. Seu mundo estava desmoronando, cada revelação se empilhando como um castelo de cartas prestes a colapsar. Você disse que ia ficar longe disso. Eu não podia. A sua vida, a sua segurança, tudo está em jogo. A intensidade em seu olhar era devastadora.
A certeza de que ele tinha segredos a esconder aumentava a pressão em seu peito. O homem armado, irritado, gritou: "Chega de conversa! Eu não estou aqui para ouvir vocês!" Ele estava prestes a puxar o gatilho. A tensão era como um cabo de guerra, cada segundo se arrastando. Então, no meio do caos, Laura gritou: "Esperem!" com uma força que parecia fora do comum para ela. Todos pararam. "Tem algo que eu não contei." Sua voz estava trêmula, mas havia clareza em seus olhos. Clara piscou. "O que você sabe, Laura?" O medo a empurrava a se aproximar da amiga. Laura respirou fundo. "Lembra-se do pendrive que eu trouxe? Ele não contém apenas os documentos sobre a empresa. Tem vídeos da noite do escândalo. E há uma ligação entre André e o homem que está aqui." Todos se viraram para Laura. O homem armado que estava prestes a disparar ficou paralisado. "Como você?" A incredulidade estava estampada em seu rosto. "Eu só descobri recentemente. Sua vida estava em risco, mas eu não sabia como te avisar." Laura gaguejou, buscando apoio em Clara. "O escândalo foi ensaiado. Tem alguém manipulando tudo. E pode ser ainda pior do que pensamos." Um silêncio tenso tomou conta do escritório. André parecia em choque, sua expressão vacilando entre a raiva e o medo. "Isso não é verdade. Eu nunca faria." Sua voz era fraca. O homem armado olhou de André para Clara como se estivesse juntando as peças, a confusão numa dança frenética em seu rosto. "Quem é você realmente, André? O que está escondendo?" E naquele momento, tudo estourou. Um barulho ensurdecedor sacudiu o escritório, fazendo as coisas voarem. Uma explosão. Clara sentiu seu mundo secar, a realidade distorcendo ao redor dela. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou. As luzes piscavam, as janelas tremiam. No meio das chamas e do caos, Clara viu Lucas e André se esquivando. E seu coração disparou. Era muita confusão, muito medo, mas havia algo mais. Um fio de esperança. Poderia Laura estar certa? Poderia a verdade finalmente libertá-los de toda essa sujeira? "Clara, vamos!" Lucas puxou-a pelo braço, mas seu pai gritou: "Não! Esperem! A verdade está quase lá." O som da explosão reverberava, fazendo todos perderem o equilíbrio. Clara estava incrédula. Como tudo o que conhecia poderia desmoronar assim? Olhou para Laura, depois para Lucas, o homem armado e André. "Que verdade? O que mais você esconde, pai?" O olhar de seu pai a atravessou, e a dor na expressão dele a comeu por dentro. Nesse instante, a porta explodiu, e um grupo de homens armados invadiu a sala. Gritos misturaram-se aos ruídos da batalha, e Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Tudo estava prestes a mudar novamente, mas de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. E na confusão, uma imagem a assolou. O verdadeiro poder por trás de tudo aquilo era uma sombra que nunca a deixou ir. "Não pode ser. Você?" Clara murmurou, sem saber em quem acreditar. Os rostos se misturavam no caos, e enquanto a realidade a cercava, a única certeza era: a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a emergir. E quando isso acontecesse, tudo poderia desabar ainda mais. Clara estava paralisada. Sua mente estava em chamas. O que ela acabara de ouvir a abalou como um furacão. Seu pai ali, no meio daquele caos. O homem armado hesitou. A atenção tornada difusa. Um novo confronto se aproximava, e a tensão na sala era palpável. "Você ainda não sabe de tudo, Clara", disse o pai, a voz tremendo, mas firme.
Você está no centro de algo que não consegue entender. Eu não sou apenas seu pai. Eu sou o que realmente faz esse jogo acontecer. Cada palavra dele batia como um tambor em seu coração. O quê? Você tá me dizendo que você também está envolvido? O nó na garganta dela pulsava. Os olhos de André estavam arregalados, tentando conectar os pontos, enquanto a raiva e a incredulidade se misturavam. Todos nós somos apenas peças nesse grande tabuleiro. Seu pai continuou, decidindo expor seu papel. O escândalo. Tudo foi planejado. Minha ideia. Mas você não sabia, Clara. Eu não fui um pai. Fui um maestro. O choque tomou conta dela. O homem armado sentiu a mudança no ar e começou a baixar a arma um pouco, visivelmente confuso. Então, você é o responsável por tudo isso. Você enganou sua própria filha? A confusão era evidente em sua voz. Era como se todo o prédio estivesse prestes a desabar. Não é assim que funciona. O pai de Clara cortou, sua expressão endurecendo. Eu fiz isso para protegê-la, para que você não fizesse parte desse mundo. Mas agora você tá dentro. E eu não posso deixá-la sair. Protegê-la? Você destruiu a vida dela! Lucas gritou, indignado. Seu corpo se projetou para frente, um impulso de proteger Clara contra a verdade que se desdobrava. Ele estava tão perto e ela podia sentir o calor de seu corpo. Era um apoio, mas a confusão ainda dominava. Chega! Eu não vou ficar aqui ouvindo você me dizer o que é melhor para mim. Clara gritou, seu coração pulsando forte. Ela olhou para todos, tentando encontrar clareza. A verdade estava emaranhada e seu pai, que ela sempre achou ser uma âncora, agora parecia uma âncora afundando. Quem sou eu em todo esse esquema? Os homens armados olharam uns para os outros, começando a se movimentar novamente. E nesse instante, uma explosão súbita aconteceu fora da sala, deixando uma onda de choque que reverberou pelas paredes. Clara sentiu um calafrio. A adrenalina disparou de repente. Tudo parecia indecifrável. Os gritos da segurança do prédio encheram o ar. Um misto de pânico e confusão tomou conta. Vamos precisar sair! Clara gritou, o instinto de sobrevivência falando mais alto. Mas seu pai ainda não havia terminado. Você precisa entender, Clara. Eles estão vindo atrás de você porque você é a chave para algo poderoso. Algo que eu criei. Ele olhou em volta, a pressão crescendo ao nosso redor. Tome cuidado, Clara. Você tem que escolher seu lado. As palavras dele ecoavam na mente dela enquanto o caos se intensificava. Laura e Lucas estavam perto, seus rostos mostrando a mesma fúria questionadora. Escolher um lado? Isso não é um jogo. É a minha vida! E nesse momento, uma nova figura entrou na sala. Era Mônica, a diretora de finanças, ofegante e assustada. Clara, estão todos atrás de você. Precisamos ir. A verdade está vindo à tona. Ela parecia descontrolada e os olhos de Clara se arregalaram. Que verdade? Clara questionou, o medo crescendo. Antes de qualquer resposta, um terceiro grupo de homens, desta vez com uniformes de policiais, invadiu o espaço. Todos no chão. É uma apreensão. A voz forte cortou o ar e a situação rapidamente se transformou em um frenesi. Clara sentiu a adrenalina atravessar. O que está acontecendo? A sala estava em ruínas e o seu mundo parecia escapando entre os dedos. Olhou para o pai, Lucas, Mônica. Tudo que acreditara estar seguro agora estava em questão. O que você realmente sabe, Clara?
tom de seu pai era urgente, quase desesperado. Você precisa saber que as pessoas que estão atrás de você não são apenas policias. Eles têm um interesse muito maior. As palavras dele pesavam como chumbo. Então, enquanto ela tentava absorver tudo, mais uma corrente de gritos ressoou na entrada. O homem armado que até então estava inerte pulou, e a confusão reinou novamente na sala. O que estava sendo revelado era muito mais do que um escândalo. Era uma guerra de verdade. E Clara percebeu com horror que seu pai poderia ser a peça que iniciaria uma batalha muito maior do que ela se atrevia a imaginar. Neste instante, a realidade de Clara se despedaçou ainda mais. O que seria ela quando toda a verdade saltasse na cara de todos? O que tinha a perder? E o mais importante, quem ela realmente deveria confiar quando todos pareciam ter suas próprias agendas? Enquanto a situação se intensificava, a única certeza era que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ela tinha que escolher, e a resposta disso poderia mudar tudo. Clara estava paralisada. Sua mente estava em chamas. O que ela acabara de ouvir a abalou como um furacão. Seu pai, ali no meio daquele caos. O homem armado hesitou, a atenção tornada difusa. O cuidado e a calma estavam desaparecendo lentamente, mas a incerteza continuava a crescer. Você ainda não sabe de tudo, Clara, disse o pai, a voz tremendo, mas firme. Você está no centro de algo que não consegue entender. Eu não sou apenas seu pai. Eu sou o que realmente faz esse jogo acontecer. Cada palavra dele batia como um tambor em seu coração. O que? Você está me dizendo que você também está envolvido? O nó na garganta dela pulsava. Os olhos de André estavam arregalados, tentando conectar os pontos, enquanto a raiva e a incredulidade se misturavam. Então, um estrondo enlouquecedor soou. Algo próximo à porta explodiu, e a sala tremeu. Clara olhou para trás. Em meio à fumaça e ao caos, outras figuras apareceram. Era um grupo de homens com uniformes avestruz. Clara reconheceu um deles. Era um velho conhecido, o investigador que uma vez havia visitado a empresa. "Polícia! Todos para o chão!" o homem gritou, sua voz cortando a névoa como uma faca. O clima mudou de confuso para desesperador. O homem armado hesitou, sua arma tremendo em sua mão. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, seu olhar balançando entre os homens e o pai de Clara. "Isso não é o que parece. Eles estão atrás de mim." "Na verdade, estamos aqui por você, André", respondeu o investigador, avançando. A atmosfera estava elétrica. Todo mundo olhou para Clara. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. O pai dela, que sempre foi o alicerce, estava agora como uma sombra no fundo. "No chão, agora!" uma nova voz gritou. Um dos policiais se aproximou, preparado para agir. E como se o tempo tivesse parado, Clara sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo? Um silenciar mortal tomou conta de todos. O comando do policial era claro. Havia algo muito mais em jogo do que apenas ciência. Olhares dos homens armados, agora cercados, mostraram medo. E isso a fez questionar a verdade que tinha em mãos. "Clara, não confie neles!" o pai exclamou, a voz penetrante. "Eles estão aqui para te manipular mais uma vez. Eu te protegi de muito mais do que você imagina." Mas a verdade agora estava pulsando, e as paredes do escritório pareciam querer desabar. Laura estava ao lado dela, sua expressão confusa, mas determinada. "Clara, temos que ir." Mas o que aconteceu a seguir tirou o chão dela.
O investigador, com um movimento rápido, se virou e em um instante, algo piscou nas suas mãos. Uma arma. A sala encheu-se com o som de um disparo ensurdecedor. O corpo do pai de Clara caiu no chão e seu mundo se despedaçou. O tempo parecia parar. Não! Clara gritou, as lágrimas brotando instantaneamente. O homem armado que a disparou, agora revelando os reais traumas por trás daquele horror. O investigador sorriu, um sorriso frio e calculista. Você realmente não sabia, Clara? O jogo de poder sempre esteve em tua linha de sangue. A dor misturada ao choque a consumia. O que estava acontecendo? O que era real e o que era apenas uma ilusão? O luto começava a tomar conta. Mas, ao mesmo tempo, a raiva fervia. Ele era um traidor e tudo o que ela sabia estava em ruínas. Agora você tem que escolher um lado, Clara, gritou o investigador, olhando fixamente para ela. Os olhos dos outros estavam fixos em seu rosto. A urgência agora pesada como chumbo. É a sua vez de decidir. O que deseja? Ser a peça do seu pai ou quebrar o ciclo? Clara sentiu-se perdida em um mar de emoções. O futuro estava no ar e sua vida nunca mais seria a mesma. O que ela faria agora, em meio à dor e ao caos, enquanto as paredes pareciam se fechar e a realidade desmoronava? Tudo o que restava era desejo de sobrevivência e uma vontade desesperada de descobrir a verdade. A sala estava em caos. Clara estava ali, o coração batendo acelerado, lutando contra as lágrimas. O corpo do pai, caindo como uma marionete cortada dos fios, parecia simbolizar o colapso de suas certezas. A adrenalina invadia sua corrente sanguínea. Era um turbilhão de emoções, medo, dor e uma raiva avassaladora. Por que você fez isso? Ela gritou, a voz cheia de incredulidade e desespero. Seus olhos se encontraram com um homem que sempre a admirou. Você me despedaçou com essa verdade. Essa não é a proteção que eu pedi. Onde está a sua cabeça, Clara? O investigador olhou para a cena com um ar de frustração. O jogo começou muito antes de você saber. E agora, você tem que decidir seu lado. André, ele te usou. Como você pode confiar nele? Os homens armados estavam tensos, suas armas apontadas, esperando o próximo movimento. A confusão prevalecia, formando uma nuvem densa de incertezas. Seria esse o momento em que tudo se desmancharia? André olhava para Clara com uma mistura de medo e desespero. Clara, me escute. Eu sempre fiz isso para você, para proteger o que você realmente é. Seu lado instintivo estava se revelando, mas as palavras pareciam forçadas. Clara não sabia se confiava mais. Calem-se! Gritou um dos homens armados e a tensão subiu. O caos estava prestes a se transformar em um inferno. Laura, ao lado de Clara, sussurrou. Precisamos agir agora. Mas o ar estava pesado, a incerteza a paralisava. Ela olhou para Lucas. Ele tinha um olhar de determinação, um brilho no fundo dos olhos. Vamos descobrir a verdade, juntos. Sem pensar duas vezes, Clara agarrou a mão de Laura. Você está comigo? E Laura assentiu fervorosamente. Uma explosão de adrenalina disparou. Clara deu um passo à frente. Se vocês querem saber a verdade, então acabe com isso. Eu não serei um peão no jogo de ninguém. As palavras dela ecoaram na sala, e havia uma faísca de esperança na determinação dela. Todo o peso da decisão caía sobre seus ombros, mas havia uma nova força dentro dela.
Você pode sair daqui se nos ajudar a parar isso, disse Lucas, firme. O olhar dele transmitiu tudo. Uma mistura de amor e proteção. Um desejo de libertação. Clara viu a oportunidade em seus olhos e tomou coragem. Vamos expor a verdade. Você não pode mentir para nós, André. O que quer que esteja escondido, todos merecem saber. Clara gritou, pegando a iniciativa. O silêncio pesado caiu. Cada olhar estava fixo em Clara. A pulsação de seu coração estava ecoando. Era o último momento em que ela poderia controlar a situação. Ela percebeu que se unisse sua voz à de Lucas, poderia haver esperança. Todos nós temos segredos, mas é hora de revelá-los, disse Laura com um brilho de coragem. Libertar não só você, mas a todos nós. Então, antes que alguém pudesse dizer mais, um ranger alto ressoou no ambiente. O prédio começou a tremer. E Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. Vamos sair! Agora! A urgência as movia. Juntas, Clara e Laura correram para as portas, enquanto o som do caos ecoava atrás delas. Enquanto corriam, um novo pensamento batia. A verdade não era só um fardo, era uma forma de libertação. Cada passo as levava para mais perto do que quer que fosse a realidade em que viviam. Clara olhou para trás e viu Lucas, que a seguia, determinado. Ele sempre teria seu espaço em sua vida. E assim, a batalha estava apenas começando. Eles estavam juntos. Por mais obscuros que parecessem os dias à frente, Clara sentiu uma onda de esperança. A necessidade de enfrentar a verdade a atrasava. Mas agora havia uma nova vontade pulsando dentro dela. O eco do passado estava atrás, mas o futuro estava à frente. E enquanto saíam para um novo amanhecer, Clara sabia que a verdade poderia não apenas salvá-los, mas também reconstruir suas vidas. Agora, antes que você feche essa janela, preciso de um favor grande. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, especialmente as reviravoltas que estão por vir. E já aproveita, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam viver essa experiência incrível. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. O que você faria no lugar de Clara? O que vai acontecer agora? E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final chocante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte desta comunidade amazing. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos!